Olá pessoal, tudo bem? Bem, então hoje vamos dar seguimento aí, né? Na verdade, início a um novo tema do nosso componente modular de ciências fisiológicas, na verdade, sistemas orgânicos, né? E ciências fisiológicas. Então, vocês sabem, né, que podem falar comigo pelo meu WhatsApp ou pelo e-mail da FASB, e as nossas aulas são estão sendo disponibilizadas no YouTube e no AVEF do nosso Unifasp. Então, hoje a gente vai falar sobre as funções motoras da medula espinal, tá? Alguns pontos importantes dessa aula de hoje, então a gente vai ver tipos de reflexo monossináptico, polissináptico, organização da medula espinal para as funções motoras, vamos ver tipos de receptores musculares, fusos musculares e órgãos tendinosos, vamos ver reflexo flexor e extensor cruzado, reflexos posturais e locomoção. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é a gente entender como que ocorre o controle da função muscular pela medula espinal, tá? Então, a medula espinal, ela é um centro integrador, né? A gente já viu essa figura antes. Ela é um centro integrador, então, porque muitos processos, como, por exemplo, os reflexos, que é o que a gente vai falar na aula de hoje, esses reflexos motores na medula espinal, eles não necessitam digamos, subir, né, através das vias ascendentes para os centros superiores, tá, do encéfalo, porque esses tipos de reflexo, né, de condução, ele é feito imediatamente pela nossa medula, tá? Então aqui a gente tem um exemplo, né, de um reflexo espinal que gera uma resposta em sinais de entrada provenientes, então, do encéfalo. Quando a gente tem um estímulo, esse estímulo, né, ele vai entrar via aferente, né, uma informação essencial através do sistema nervoso periférico, e né, no centro integrador, né, do nosso sistema nervoso central, que a gente tem o encéfalo e a medula espinal, na medula espinal a gente vai ter uma sinapse, né, aqui no nosso interneurônio, e aí vai sair essa informação via eferente para músculos e glândulas, gerando então uma resposta frente a um estímulo. Então, até agora a gente estava estudando, né, essas vias aferentes, então de tato, propriocepção, temperatura, dor, temperatura, tá? Então a gente viu então que essas vias aferentes sensoriais, elas chegam, né, através do corno dorsal e no corno ventral elas saem, né, onde a gente tem então a parte motora, né, das raízes motoras, e essas informações provenientes então dessa via aferente sensorial, elas vão sair e vão produzir uma resposta, que pode ser tanto uma resposta visceral, né, quanto uma resposta motora para os músculos esqueléticos, que é a via, então, efetora somática, né. Então, na nossa aula, a gente vai falar especificamente dessa parte, que é a parte de como essa medula, como os atos reflexos, né, que ocorrem na nossa medula espinal, elas vão refletir aí nos nossos músculos esqueléticos, tá? Não na parte involuntária, mas sim na parte voluntária. Então, a gente tem como uma importante função, né, da medula espinal essas funções motoras, que, por exemplo, na nossa caminhada, o movimento alternado das pernas, né, o nosso ciclo de marcha, esse movimento de alternar as pernas é um movimento que é responsabilidade dos circuitos da medula espinal, tá? Então é extremamente importante aí a gente estar entendendo quem controla esses circuitos, tá? Então a gente tem tipos de movimento, tá? Então lembrando que nós estamos falando aqui dos nossos movimentos em músculo esquelético, tá? Voluntário. No caso, a gente não está falando dos involuntários ou viscerais. A gente então tem três tipos de movimento, que é o movimento reflexo, o movimento voluntário e o movimento rítmico.
estímulo que inicia esse movimento. O movimento reflexo, então, o tipo de movimento é principalmente iniciado por eventos externos, tá? O voluntário é eventos externos ou voluntários, né? E o ritmo é início e finalização voluntário. Então, aqui a gente tem uns exemplos para ficar um pouquinho mais claro, né? Então, um exemplo de um movimento reflexo é o exemplo do reflexo patelar, da tosse, de reflexos posturais, tá? E dos voluntários tocar piano, por exemplo. E do ritmo, tá aí, estaria aí, então, um exemplo de correr, caminhar, tá? Então, de acordo com o tipo de movimento, esse movimento ele vai tendo uma maior ou uma menor complexidade. No entanto, todos eles vão passar pela integração espinal, tá? Na medula espinal. Os movimentos tipo reflexo, como eu falei, eles são então integralizados, né? E são de responsabilidades da medula espinal. Então, a gente vai entrar então num assunto, no nosso primeiro tópico, que é os tipos desses tipos de reflexo, tá? Então, a gente vai ter dois tipos de reflexo. O monossináptico, que é quando então ocorre apenas uma sinapse entre o neurônio aferente e eferente. Então, a gente tem um estímulo que entra através do receptor, que é o nosso neurônio sensorial. Aí a gente vai chegar lá no centro integrador da medula espinal e vai acontecer uma sinapse. Essa uma sinapse vai levar esta informação para o nosso músculo esquelético, tá? Através do neurônio somático motor. Esse neurônio somático motor, ele vai lá na nossa fibra esquelética, tá? E vai promover, então, uma sinapse, né? E essa sinapse nessa placa motora aqui vai despolarizar toda a fibra muscular, tá? Então, vocês já provavelmente devem ter visto passo a passo dessa despolarização aí, que tem direto do nosso neurônio somático motor diretamente na fibra muscular, né? E o nosso reflexo polissináptico, ele tem mais de uma sinapse. Onde que é essa mais de uma sinapse, né? Ela é promovida através de um interneurônio, certo? Então, a gente vai ter essa chegada através do nosso neurônio sensorial, que vai fazer a primeira sinapse com o interneurônio, e aí a gente vai ter uma segunda sinapse, que vai então levar este movimento resposta até a nossa célula alvo efetora, tá? Que aí que é, por exemplo, o movimento de contração das nossas fibras musculares via neurônio eferente. Bem, então como que se organiza como ocorre a organização da medula espinal para essas funções motoras? Essas funções, então, de saída, né, da nossa resposta, tanto entrada quanto saída da nossa resposta para execução, então, da nossa célula-alvo efetora. Como que ocorre? Bem, então aqui a gente tem uma figura lá do Guyton que mostra, então, as conexões das fibras sensoriais periféricas e das fibras córtico-espinais com os interneurônios e neurônios motores anteriores da medula espinal. Então, olha só, vamos lá. Então, aqui a gente vai ter a entrada, a raiz sensorial. Lembra que tem a raiz sensorial e a raiz motora? Através da raiz sensorial, a gente vai ter a chegada, então, desses neurônios das fibras sensoriais periféricas, que estão chegando no nosso sistema nervoso periférico. Aí, aqui nessa região, nós vamos ter os interneurônios, nós vamos ter as nossas primeiras sinapses, né? E depois nós vamos ter a nossa segunda sinapse, através né, das nossas conexões com os neurônios motores anteriores, tá? Bem, então aqui a gente já começa a detalhar mais como que é o controle, tá? Tanto da nossa chegada aí, que são as nossas fibras sensoriais periféricas, quanto da nossa resposta, que são propriamente dito controlar a nossa fibra muscular. Então a gente tem dois tipos de grandes fibras aí que vão estar controlando isso. Nós vamos estudar detalhadamente elas agora.
Então, é importante vocês observarem que a gente tem as fibras que estão trazendo essa informação, que é via aferente, que é através do fuso muscular e do órgão tendinoso, tá? Essas fibras, elas recebem, elas trazem essa informação sensorial até a nosso sistema integrador, que é na medula espinal, e aí nós temos os nossos neurônios motores que vão ser efetores, ou seja, eles vão promover aí uma resposta, tá? Que é então o nosso neurônio motor alfa e o nosso neurônio motor gama, certo? Então nós vamos estudar agora detalhadamente, né, separadamente essas fibras. Então tá. Então, eu separei aqui para vocês como componentes principais dessa organização aí da medula espinal para essas funções motoras, tá? Lembrando que nós estamos falando principalmente da questão da reflexão, dos movimentos reflexivos, tá? Que nós vamos ver exemplos mais práticos daqui a pouco. Então, olha só. A gente vai ter dois tipos de neurônio motor, tá? Nós vamos ter o neurônio alfa. Esse neurônio motor alfa, ele inerva a placa motora. Então, olha só, o neurônio motor alfa, ele inerva a placa motora. Então, vamos lembrar que essa placa motora é ela que vai, então, despolarizar toda essa fibra muscular, tá? E uma placa motora, ela consegue despolarizar de uma a centenas de fibras musculares, certo? Fibras musculares esqueléticas, que é o que a gente está falando aqui. Então, aqui, nessa figurinha aqui, ó, tá o nosso neurônio motor alfa, tá? Que desemboca aí na nossa placa motora. O nosso segundo componente é o nosso neurônio motor gama, tá? O neurônio motor gama, ele vai inervar o fuso muscular, que nós já vamos falar mais aí sobre esse fuso muscular, tá? Então, esse neurônio motor, ele é importante, por quê? Porque uma vez que esse fuso muscular, que é uma região centralizada e dentro da fibra muscular esquelética, desses músculos esqueléticos, esse fuso muscular, ele é super importante, juntamente com o órgão tendinoso de Golgi, para receber, né, essas informações de como que estão os nossos músculos, se eles estão estendidos, se eles não estão estendidos, tá? Então, uma vez que a gente recebe essas informações sensoriais, a gente precisa ter uma resposta efetora sobre elas, ou seja, contrai mais, contrai menos, não contrai, tá? Essas fibras aí. Então, a gente precisa de um controle aí direto nesse fuso muscular, tá? Então, ó, esses neurônios, principalmente, né, o neurônio motor alfa, que vai inervar a placa motora, então a gente vai ter esses neurônios, né, motores, que vão estar recebendo, vão estar executando uma resposta, né, que é a resposta da contração muscular, tá? Da contração muscular ou do relaxamento muscular. Porque, lembrem, uma vez que a gente contrai a nossa musculatura, se a gente dobra o nosso braço, por exemplo, uma parte dessa musculatura ela está contraída e a outra está distendida, está relaxada. E é através desse controle que a gente consegue ter as nossas funções motoras. Nossas funções motoras de caminhar, de levantar, de correr, certo? Então, é sobre isso que a gente está falando. Bem, esses neurônios motores alfa, eles são grandes, certo? Eles são maiores. Aqui está o diâmetro deles. Então, eles são maiores do que os motores gama, tá? Então, ó, os neurônios motores alfa, eles vão inervar a placa motora. Essa figura aqui, ela é como se fosse um zoom, então, aí na nossa placa motora, tá? A placa motora, né, que é toda essa fibra aqui, tá, gente? Então, assim, a gente tá falando da fibra dessa placa motora e vamos também falar sobre o fuso muscular.
Ó, então aqui, ó, a gente tem esse neurônio motor inervando as fibras que a gente chama de fibras extrafusais. Por que elas são extrafusais? Elas são todas essas fibras aqui de fora, tá? Extra, elas estão fora das fibras intrafusais, que são essas fibras aqui de dentro. Essas fibras intrafusais, como o próprio nome diz, intrafusal, dentro do fuso, são o local onde está o nosso fuso muscular, tá? Então, olha só, nessa figura aqui, que é uma figura, né, do capítulo do Guyton, o fuso muscular mostrando a sua relação com as grandes fibras musculares esqueléticas extrafusais, que são essas aqui, rosa mais clara de fora. Tá? Então, o nosso neurônio motor alfa, ele vai estar, ele é de maior calibre e ele inerva essas musculaturas aqui extrafusais, tá? O nosso neurônio motor gama, que está tanto aqui quanto aqui, desse ladinho, né, representado nessa figura, mas o nosso alfa também está aqui, né, desse lado aqui, só uma representação esquemática. Esse neurônio motor gama, então, vou passar aqui, ele vai estar inervando, então, as fibras intrafusais. Essas fibras intrafusais, elas são de menor calibre, certo? E, como eu falei, elas são importantes aí para os dois sistemas, né, estarem recebendo essas informações através das fibras aferentes e os nossos neurônios motores executarem uma resposta aí de contração, certo? Contração ou relaxamento. Bem, o nosso outro componente que a gente tem, então a gente falou agora dos nossos neurônios motor alfa e nosso neurônio motor gama. A gente vai ter os nossos interneurônios. Os interneurônios, né, gente, eles são aqueles neurônios super numerosos, eles são menores e eles são bem importantes para fazer essa conexão aí da via aferente com a via eferente. E a gente tem interneurônios tanto que são estimulatórios quanto inibitórios, tá? Então aqui a gente tem um exemplo das células de Henschel. Essas células de Henschel, elas são importantes porque elas estão associadas, né, aos neurônios motores, né, como está mostrando aqui essa figurinha, né, os nossos neurônios motores. Mas por que eles são importantes? Porque eles fazem a inibição, tá, de determinados tipos de movimento. Então, olha só essa figura. Uma vez que a gente tem um tipo de fibra flexionando, ou seja, contraindo a nossa musculatura, a gente vai ter outro tipo de fibra que vai estar estendendo, ou seja, relaxando essa musculatura. Então, a gente tem a contração e a extensão, o relaxamento dessas fibras, e quem faz isso é esse interneurônio inibitório, tá? Quem ajuda aí nesse processo. Bom, depois a gente vai ter os receptores sensoriais. Então, a gente estava falando até agora dos nossos neurônios motores, tá? Então, a gente falou dos nossos neurônios motores, que é o alfa e o gama, que vão estar, né, ao longo aí dessa fibra, essa fibra das nossas fibras musculares esqueléticas, tanto extrafusais, que é o caso do alfa, quanto dos nossos intrafusais, que é o caso do gama. Aí a gente falou sobre a importância dos interneurônios e falamos de um caso, né, do interneurônio inibitório, né, que é as células de Henschel. E agora a gente vai falar sobre os receptores sensoriais. Esses receptores sensoriais, eles são, né, novamente, extremamente importantes. Por quê? Porque eles recebem essa informação dentro das nossas fibras musculares. Então, é eles que vão detectar se a gente está com as fibras relaxadas ou contraídas. E, novamente, isso é extremamente importante para que a gente possa executar um movimento, por exemplo, de caminhar, de fazer essa questão de balancear o nosso peso corporal de um lado para o outro, sem cair, por exemplo, tá? Então, o controle adequado da função muscular requer não apenas a excitação dos músculos pelos neurônios motores anteriores da medula espinal, né, que é esses neurônios que a gente estava falando aqui, mas também do feedback contínuo da informação sensorial
de cada músculo para a medula espinal, que é o caso aqui desse verdinho que está aqui e do azulzinho, tá? Das fibras, então, sensoriais. E aí, a gente chama eles de proprioceptores, né? A gente já falou aí, viu eles aí nas aulas anteriores, que são os proprioceptores. Então, eles são receptores sensoriais, tá? Que vão estar distribuídos em todo o nosso sistema musculoesquelético. Eles detectam a posição do corpo no espaço e transmitem para a medula espinal. Então, aqui a gente tem uma figurinha exatamente do que a gente está falando hoje. Então, a gente está falando dos proprioceptores e esses proprioceptores, eles controlam o movimento e a posição articular, tá? De quem? Dos nossos músculos, tendões e articulações. Então, a gente tem dois tipos de receptores, tá? Dois tipos de receptores, que são, esses receptores, eles vão estar onde? Eles vão estar no fuso muscular, que é aquela parte de dentro, intrafusal, que eu falei para vocês, e vão estar aonde? Nos nossos tendões, tá? Então, os músculos e tendões possuem receptores que detectam o comprimento do músculo e a força muscular, tá? Então, aqui a gente tem uma figura mostrando, então, essas fibras nervosas aferentes que vão levar até a nossa medula espinal essas informações de comprimento da fibra muscular e de força, tá? Pois, por exemplo, se a gente está em pé, a gente está tendo uma pressão, uma força nos nossos tendões muito maior se a gente está deitado, por exemplo. Então, através dessas recepções, desses receptores sensoriais, é que a gente consegue, né, o nosso sistema consegue entender como que se a gente está com as musculaturas contraídas ou não, tá? Então aqui, como eu falei, né, os dois tipos, fusos musculares e os órgãos tendinosos. Esses fusos musculares, eles vão estar ao longo aí dentro da fibra muscular e eles vão estar detectando o comprimento do músculo. E os nossos órgãos tendinosos, eles vão estar onde? Nos nossos tendões, tá? E eles detectam a força muscular. Esses fusos musculares, eles são compostos por 12 fibras intrafusais, tá? E apesar desses fusos, eles terem aqui, ó, 12 fibras intrafusais, tá? Deixa eu botar aqui essa figura pra cá. Então, aqui a gente vai ter 12 fibras intrafusais, e apesar deles terem, né, a actina e a miosina, porque isso tudo são fibras esqueléticas, né, gente? Apesar disso, apesar deles terem essas fibras, eles não contraem, tá? Porque não é função deles contrair, é função deles perceber esses estímulos, tá? Então, ter função sensorial. Então, aqui, ó, a gente tem um exemplo do nosso fuso muscular, que fica nessa região interna aí das nossas fibras musculares estriadas esqueléticas, tá? De fora nós vamos ter as fibras extrafusais, que são controladas pelo nosso neurônio motor alfa, né, que a gente viu anteriormente, e nós vamos ter as fibras intrafusais. Essas fibras intrafusais, então, são controladas por os axônios neurônios motores gama, tá? E tem os nossos axônios aferentes do tipo 1 e 2, tá? Que vão estar, então, aí, tanto sendo inervados pelos nossos neurônios motores, quanto recebendo essa informação saindo aí pelas fibras aferentes. Que está um pouquinho melhor explicado aqui nessa figura. Essa figura também é do Guyton, tá? Então, aqui a gente tem os detalhes da conexão neural das fibras dos fusos musculares com o saco nuclear e cadeia nuclear. Então, olha só, aqui a gente tem o fuso, né, o nosso fuso, e aí, ó, a gente vai ter a nossa fibra gama eferente, que vai estar, então, promovendo uma resposta, certo? Na placa, na nossa terminação da placa nervosa. E a gente vai ter, então, os grupos de fibra IA, tá? Que é aferente primária, ou seja, que compõe aí esse fuso, né? Aqui, como eu falei aqui, aferente grupo 1 e 2. Então, a gente tem o IA e o grupo 2.
Esses grupo 2, eles são neurônios, tá? Fibras de neurônios 1, eles ficam enrolados aí, aglomerados centralmente, e outros ficam lateralmente, tá? Então, a gente chama esses aqui de fibras com sacro nuclear e fibras com cadeia nuclear. Então, aqui, tanto as fibras do grupo 1A, que se aglomeram, né, nessa região central, quanto das fibras do grupo 2, que ficam espalhados aí ao longo dessa fibra, tanto uma quanto outra, ambas estão dentro dessa região aqui da nossa fibra muscular, tá? Do nosso fuso muscular, desculpa, fuso muscular. E aí, essas fibras, então, né, elas recebem essas informações aí, e os nossos axônios efetores, gama, eles então, inervam, né, controlam aí esses axônios aferentes, tipo 1 e 2. E os órgãos tendinosos? Bom, os órgãos tendinosos, né, eles, como eu falei, eles estão nos tendões e eles vão estar detectando, então, essa tensão, essa força muscular que é exercida sobre os nossos tendões, tá? Então, por exemplo, né, como eu mencionei, se a gente está em pé, nossos tendões vão estar recebendo uma pressão aí, uma força muscular maior do que se a gente está sentado ou deitado. Então, é através desse órgão tendinoso, né, juntamente com os nossos fusos musculares, que a gente consegue processar essas informações. Então, esses órgãos tendinosos, eles são inervados por terminações sensoriais do tipo IB, tá? Então, essa figura resume um pouquinho, né, do que a gente falou até agora. Então, aqui a gente vai ter a nossa fibra esquelética. Essa fibra esquelética, ela vai ter o nosso fuso muscular lá dentro, que esse fuso muscular, ele tá em todas as nossas fibras esqueléticas, ao longo de todo o nosso corpo, e o tendão, tá? Então, aqui a gente tem o fuso muscular, que está na nossa fibra esquelética, e o nosso órgão tendinoso, que está no nosso tendão. Então, esse fuso muscular, né, dentro dele a gente tem as fibras intramusculares, fibras intrafusais, desculpa, e fora aqui a gente tem as fibras extrafusais, tá? Neurônios motores gama do sistema nervoso, então, vão estar recebendo, né, ou melhor, inervando essas fibras aqui, tá? Que são intrafusais. E nós temos neurônios motores gama, né? Aqui, novamente, inervando essa região interna aqui do nosso fibra muscular. E nós temos os nossos neurônios motores alfa, tá? Que não estão aparecendo aqui nessa figura, mas temos aqui os nossos alfa, controlando, então, a nossa fibra muscular toda, na placa motora diretamente, tá? E aqui no nosso órgão tendinoso de Golgi, a gente vai ter os nossos neurônios eferentes do tipo IB, que vão estar, então, entre, né, as fibras colágenas aí, em formato de cápsulazinhas, né, ó, que a gente tá mostrando aqui nessa figurinha, e eles percebem, então, a pressão, né, a força exercida pelas fibras musculares. Então, gente, tanto o reflexo do fuso muscular quanto o reflexo tendinoso de Golgi, eles são extremamente importantes para tudo como a gente está mencionando até agora. Então, por exemplo, quando a gente a gente pega algo, né? Então, que é o exemplo aqui, adição de carga ao músculo. Então, a gente vai ter o quê? O nosso fuso vai estar recebendo esse estímulo, né, sensorial, vai estar fazendo uma conexão lá no nosso interneurônio, fazendo no nosso centro integrador, né? E aí a gente vai ter uma resposta, que é o nosso neurônio motor. Que é essa resposta? É a contração do nosso bíceps aqui, né? Enquanto que o nosso tríceps, ele não está tão contraído quanto o nosso bíceps, tá?
Então, aqui o nosso bíceps está recebendo, disparando aí potenciais de ação para essas fibras musculares se manterem contraídas. Aí, no caso B, o músculo e o fuso muscular estiram quando o braço estende. Então, uma vez que o nosso braço estende, essas fibras musculares elas vão estirar, tá? Quando a gente tem adição de carga. Isso que quando ela estira, ou seja, ela vai mais para baixo por conta do peso que a gente está recebendo, né, dessa carga adicional, nós temos outro disparo de potencial de ação para que a gente consiga dar conta, então, da pressão, né, da força que está sendo exercida, no caso, para cima agora. Então, isso é o quê? Várias com potenciais de ações disparados que vão acontecer para que a gente consiga restaurar a posição do braço. E isso, obviamente, requer força, né? Força, pressão e também gasto de energia. Por isso que as nossas fibras musculares gastam muita energia. No caso do nosso reflexo tendinoso de Golgi, como é que ele vai estar atuando aí nesse processo? Protegendo o músculo contra cargas excessivas, causando relaxamento do músculo e fazendo com que a carga caia. Então, uma vez que a gente está aí com o nosso órgão, o nosso sistema reflexo do fuso muscular, né, recebendo uma carga, a gente não vai conseguir ficar horas sustentando essa carga, né? Vai chegar um momento que os nossos tendões que estão recebendo essa força, eles não vão dar conta. Então, a gente tem aqui o segmento, né? C para D. A contração muscular estira o órgão tendinoso e, se uma carga excessiva é colocada no músculo, o reflexo tendinoso de Golgi causa o relaxamento para proteger o músculo. Então, a nossa carga vai cair, tá? Então, ó, aqui temos um circuito, né? O neurônio proveniente do órgão tendinoso de Golgi dispara potenciais de ação. O neurônio motor é inibido. Por que o neurônio motor é inibido? Para que o músculo possa ser relaxado, porque o neurônio motor ele está contraído. Se ele está contraído, ele está fazendo força. Se ele está fazendo força, a gente está segurando a carga, né? Então, esse mecanismo, né, esse mecanismo fisiológico faz com que a carga caia, e isso é importante para a proteção da nossa musculatura, para evitar, então, danos ao nosso músculo. Então, a gente vai ter aí agora o exemplo do reflexo flexor e extensor cruzado, que é basicamente, né, mesmo processo que a gente acabou de visualizar. Vai ter tanto o fuso muscular quanto o órgão tendinoso recebendo essa informação e o nosso nervo motor promovendo, então, uma contração, aí, um reflexo, movimentos reflexos. E aí a gente tem o nosso clássico movimento, né, patelar, né? Então, esse movimento patelar, como é que ele ocorre, tá? Então, ele é um movimento, né, reflexo, é esse movimento reflexo do sistema motor, então, né, da medula espinal, ele é extremamente importante. Claro que a gente precisa lembrar que vários outros funcionalidades, né, como por exemplo movimentos de luta e fuga, todos esses mecanismos eles são ativados para promover então uma resposta efetora, né, rápida do nosso sistema motor, tá? Então olha só, vamos visualizar essa figurinha aqui. Então, o reflexo patelar ilustra um reflexo de estiramento monossináptico e a inibição recíproca dos músculos antagonistas. Uma vez que a gente tem uma pressão, uma batida nessa região aqui, patelar, né? Esse estímulo, a percussão do tendão estira o músculo. Esse estiramento do músculo, ele vai ser detectado por quem? Pelo nosso fuso muscular, tá? Então, esse fuso muscular, ele vai promover ele vai alterar, então ele vai ter um potencial de ação, né? São os receptores, né? Via aferente, essa informação desse potencial de ação percorre o neurônio sensorial até chegar
no nosso sistema integrador, tá? O neurônio sensorial faz sinapse na medula espinal. Então, uma vez que ocorre essa sinapse, a gente vai ter uma resposta. E aí a gente tem duas vias, a via aferente 1 e a via aferente 2. A via aferente 1, esse neurônio motor somático, que é o nosso efetor, né, que vai promover uma resposta, o que ele faz? Ele vai lá no nosso quadríceps, nossas fibras musculares do nosso quadríceps femoral e faz com que elas se contraiam, certo? Então, aqui nós temos uma primeira resposta. Só que as nossas fibras musculares da coxa posterior, elas precisam se distender, ou seja, relaxar, para que esse ato reflexo, né, o nosso pé, no caso, seja jogado para frente, tá? Então, aí nós vamos ter um interneurônio, que é esse vermelhinho, inibindo o neurônio motor somático, porque o neurônio motor somático, ele vai estar, se ele não estivesse sendo inibido, ele estaria contraindo. Então, aí a gente vai ter o músculo posterior da coxa, tá, gerando uma resposta. Qual resposta? O músculo posterior da coxa permanece relaxado, permitindo a extensão da perna, tá? Que é, então, uma inibição recíproca. Então, esse mecanismo, esse circuito neuronal de reflexo de estiramento, ele é um circuito básico, fundamental para a gente entender todos os demais circuitos que acontecem via aferente e motora, tá? Então, esses reflexos, eles são super utilizados, né, por vocês aí, futuros médicos. Por quê? Porque esses reflexos, eles promovem várias respostas frente à homeostase do nosso organismo, né? Então, se, por exemplo, o paciente, né, tá com esse reflexo ausente ou anormal, isso sugere a presença de uma doença. Então, os médicos acabam investigando aí indiretamente, através desses reflexos, se o paciente está nas suas condições normais, tá? Então, aqui nós vamos ter o reflexo flexor e extensor cruzado. Esse é um outro circuito, né, que é o circuito, por exemplo, de quando a gente tem uma dor, né? Então, a gente tem a nossa excepção, que é um estímulo doloroso, e quando a gente tira, por exemplo, o nosso pé, né, se a gente finca numa pedra, num prego, enfim, como que o nosso circuito rapidamente promove, então, essa retirada de um pé e a extensão, firmeza e flexão de outra, tá? Então, olha só, aqui a gente vai ter o estímulo doloroso, que vai chegar via neurônio sensorial, né? Então, ó, o estímulo nervoso ativa o nosso receptor, o neurônio sensorial primário entra na medula espinal e diverge. Então, aqui nós temos as conexões neuronais divergentes, convergentes, aquelas que a gente já estudou. Então, aqui no 3A, essa divergência, né, ela vai ascender. Ascender para onde? Para o encéfalo, tá? Então, nós vamos para a região somatosensorial, que a gente veio estudando aí nas últimas aulas. Vocês estudaram, né? Então, ó, um colateral ativa vias ascendentes da sensação de dor e do ajuste postural, tá? Então, a gente vai ter uma mudança no centro da gravidade, que aí vai estar relacionado aí com os centros superiores de controle, tá? E aí, quais são as outras respostas? Nós temos a resposta B e nós temos a resposta C. Na resposta 3B, o reflexo da retirada afasta o pé do estímulo doloroso. Então, nós vamos ter aí uma estimulação dos nossos neurônios motores alfa, que fazem com que essas fibras aqui, elas se contraiam. Se elas se contraem, elas puxam a nossa perna, no caso, para cima, e a gente vai ter um estímulo inibidor lá nas nossas células, que a gente estudou anteriormente, que vão estar, então, inibindo os nossos neurônios motores, esses daqui da frente, para que seja possível, então, a subida da nossa perna. E aí, de um outro lado, o que nós temos? O 3C. O 3C, então,
é o reflexo extensor cruzado, sustenta o corpo à medida que o peso é transferido para a perna, no caso aqui esquerda, tá? Para longe do estímulo doloroso. Então, o que que a gente tem? Esse grupamento aqui de fibra muscular posterior, então, eles vão se anterior, né? Posterior aqui, anterior, eles vão se contrair à medida que o peso é transferido para a perna esquerda, tá? Então, aqui é a esquerda, aqui é a direita. E os flexores, eles são inibidos, tá? Para quê? Para que eles não se relaxem, eles precisam estar contraídos. Então, esse mecanismo, tá? Vocês percebam que aqui a gente já tem, então, uma complexidade maior, né? Nós temos tantas vias ascendentes quanto as vias descendentes funcionando juntas aí, né? Para promover uma resposta de luta e fuga, digamos assim, né? Porque aqui a gente tá, nós que lute, né? Para não sentir essa sensação de dolorosa, certo? E aí a gente tem toda uma questão de contração e inibição desses neurônios motores alfa, que são, né, esses principalmente que controlam a contração das nossas células musculares esqueléticas. E obviamente que aqui a gente também tem, né, gente, que não tá representando, né, aqui na nossa figura, na verdade até tá, né, o estímulo doloroso que a gente recebe no sistema nervoso periférico, mas dentro das nossas fibras nós vamos ter, então, os nossos, por exemplo, os nossos órgãos tendinosos vão estar recebendo também essa informação e os nossos fuso muscular, então tudo atua aí junto. E a gente tem, por último, então, os reflexos posturais de locomoção, que é, então, reflexos também mais elaborados, que também, né, obviamente passam pelo controle da medula espinal. E esses reflexos, então, eles são, antes mesmo da gente se dar conta, né, a gente já está ajustando os nossos movimentos, por exemplo, numa corrida. Quando a gente está correndo, a gente vai fazer uma curva e a gente curva o nosso corpo para um lado esquerdo ou para o direito, isso tudo é controlado, né, por reflexos antecipatórios e de retroalimentação durante esse movimento. Então, o cérebro, né, ele inicia esse movimento, então a gente tem aí os nossos centros superiores que vão estar controlando esse movimento. E aí, à medida que isso acontece, né, a gente tem um reflexo antecipatório que modifica a postura, logo a postura é ajustada, e isso é um mecanismo de feedback, né, de controle, feedback, pois essa retroalimentação da modificação não antecipada da postura, né, fica aí inervando, digamos assim, tanto quando o nosso corpo está em movimento para ajustar essa postura, né, tanto pelo cérebro quanto pela própria movimentação do corpo. Que é, então, né, todos esses reflexos atuando juntos aí, tá? Então, a gente tem aí os nossos sistema motor, né, da nossa medula espinal, que tá aí, principalmente, recebendo aí a aceitação de um peso, então a gente tem os nossos órgãos tendinosos, nossos fusos musculares, e as nossas fibras esqueléticas aí, promovendo esse controle aí do ciclo de marcha. E quais são as áreas encefálicas envolvidas no controle motor gama, né? Que é esse controle de contração das nossas fibras esqueléticas voluntárias, movimentos voluntários. A gente vai ter os nossos núcleos de base, o nosso cerebelo e as áreas de associação cortical, que vão dar início, né, ao movimento no córtex motor, que é a parte que fica responsável pelas toda a parte motora do nosso sistema nervoso, né, nosso encéfalo. E esse centro motor, né, do córtex motor, ele vai então enviar, né, através da movimentação para as nossas fibras estriadas esqueléticas, nossos movimentos voluntários, tá? Que também atua juntamente com o cerebelo, que o cerebelo tem tudo a ver aí com o equilíbrio, tá? Então, pessoal,
Os dois capítulos, né, que eu utilizei para montagem então dessa aula foi o capítulo 55, funções motoras da medula espinal, os reflexos espinais do Tratado de Fisiologia Médica do Guyton, e o capítulo 13, que fala de controle do movimento corporal, fisiologia humana, uma abordagem integrativa da Silverton, tá? Então, espero que vocês tenham entendido, principalmente aí, né, que é a importância desse controle, quais são as fibras, né, que estão relacionadas com esse controle, com essa organização da medula espinal, que é foi o ponto central da nossa aula de hoje, tá? Que tinha então como objetivo entender como que ocorre esse controle da função muscular pela medula espinal, tá? Que é então através então dos neurônios motores alfa e gama e do fuso muscular e dos órgãos tendinosos. Todos aí atuando via aferente, receber então uma informação e levar essa informação até o músculo esquelético propriamente dito, tá? Tudo isso então para promover as movimentações, principalmente movimentações de reflexo, que foi o que a gente estudou hoje, tá? Então, um abraço para todos vocês, podem enviar suas dúvidas aí, como sempre, falem comigo quando necessário, tá? Beijinhos, até mais.